Em 2012, a empresa Amazon enviou uma solicitação à chamada Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, a ICANN, na sigla em inglês, para assumir o controle do domínio .amazon. Na ocasião, o pedido chegou a ser aprovado, mas foi anulado logo depois por intervenção de diplomatas brasileiros e peruanos. Você sabe o que é a ICANN? A ICANN é uma entidade de direito privado que foi fundada em 1998 e ela é responsável pela gestão de nomes de domínio na internet. Por exemplo, o meu blog tem um domínio. O que é um domínio? O domínio são os nomes dos sites, por exemplo. Meu blog é ronaldobastosjr.com.br. Isso é um domínio, isso é a minha propriedade exclusiva, esse é o meu terreno. A ICANN também é responsável pelos IPs, né, que são aqueles longuíssimos números que são documento de identidade de cada computador. E o que é que os governos têm a ver com tudo isso? Qual é o poder de interferência dos governos? A função dos governos ela se limita ao mero aconselhamento do conselho diretor, não tem força legal. O aconselhamento em matéria de políticas públicas, especialmente quando haja vinculações entre as decisões da ICANN e os direitos nacional e internacional. E é por isso que eu estou falando dessa disputa para vocês, né? De um lado tem a empresa, a Amazon, aquela gigante de livros, e por outro lado tem os países que são responsáveis por cuidar da Amazônia, né? Uma extensa região que envolve grandes países da América do Sul. Por isso que eu trouxe esse problema para vocês, porque esse problema foi aparentemente definitivamente resolvido de forma contrária aos interesses do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor de Direito Internacional, né? Esse é o podcast O Internacionalista, onde você vai ter minhas análises sobre notícias internacionais e eu vou tentar lhe explicar como as notícias internacionais podem interferir no seu cotidiano. Eu não recebo nada para isso, por isso é muito importante que você contribua com o podcast, com qualquer quantia você pode contribuir, né? Se você gosta dessas minhas análises, alguns ouvintes gostam, por exemplo, que minhas análises interferem no conhecimento deles, que eles investem na bolsa de valores, por exemplo. Então é importante saber o que acontece no âmbito internacional, que vai condicionar se eles vão investir em tal empresa ou em qual empresa. Como você pode contribuir? Você pode contribuir no site do Apoia-se, www.apoia.c/o internacionalista, apoia.se/o internacionalista. Você pode contribuir com qualquer valor, né? Quanto mais eu tenho apoiadores aqui desse podcast, mais eu deixo de fazer outras atividades e eu me dedico a essa produção de conteúdo em áudio, que foi uma grande demanda daqueles que curtem o blog Ronaldo Bastos. Muitos deles não conseguiam ver com tanta frequência os vídeos no YouTube, mas disseram que se eu produzisse um conteúdo em áudio, eles conseguiriam ver com mais frequência enquanto faziam outras atividades, como dirigir, né? Então, para você que está dirigindo enquanto me ouve, não se estresse aí não no volante. Vamos falar aqui dessa disputa entre a empresa Amazon e os países que cuidam da Amazônia. Pois bem, como se foi criada essa empresa Amazon? A Amazon foi criada por Jeff Bezos, né, que foi o fundador da Amazon e batizou a empresa Amazon ele criou com sua esposa, a Mackenzie, com o nome em inglês do rio mais longo do mundo, porque eles pretendiam criar a maior livraria online do mundo, né? Por um paradoxo da sociedade de mercado, a Amazon cresceu muito mais, enquanto a Amazônia foi encolhendo, né, com o passar dos tempos devido ao desmatamento, né, a falta de cuidado com as questões ambientais. Como começou essa disputa lá no ICANN, né, entre a Amazon e os países que cuidam da Amazônia? Essa disputa começou em 2012, né, quando a empresa Amazon
gigante de um comércio eletrônico, ela pediu que concedesse a ela o domínio .amazon com exclusividade, né? Do mesmo jeito que o domínio ronaldobastosjr.com.br é exclusivo meu, ninguém pode usar esse domínio, ela pediu para que ninguém pudesse usar o final, né? .amazon, que ninguém pudesse usar esse domínio, né? Os países afetados por essa possível decisão, que são a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, Suriname e Venezuela, que são reunidos na chamada Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, elas não pediram o domínio .amazon para eles, com exclusividade. Mas eles exigiram, na sua resposta, uma gestão compartilhada, né? Porque eles queriam ter o controle sobre como esse domínio poderia ser utilizado. Eles argumentavam que, por possuírem florestas, partes da floresta amazônica em seus territórios, o controle absoluto da empresa Amazon, essa empresa do comércio eletrônico, de livros eletrônicos, sobre esse domínio, poderia causar impactos na soberania desses países e no patrimônio cultural dessas regiões, né? Além disso, eles se preocupavam também com o modo com que o nome de uma floresta histórica seria usada para fins comerciais por parte de uma gigante como a Amazon. Eu fui atrás e vi uma reportagem, né, do jornal El País, a sua versão Brasil, e eles reduziram bastante a demanda, reduziram de forma que eu não concordo tanto, né? O El País disse que o conflito se resumia entre a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, de nome Amazon, que significa lucratividade para os países, para o El País, e também, do outro lado, 8 países sul-americanos que queriam manter a sua soberania sobre a maior floresta do planeta, que contribui para, inclusive, a manutenção do clima, que é a Amazônia. Eu não concordo inteiramente com isso, e eu tendo a discordar dessa luta do bem contra o mal, né? De um lado, os capitalistas, do outro, aqueles que querem tornar um mundo melhor, né? Às vezes, os capitalistas são tidos como aqueles que querem tornar o mundo melhor, a depender da sua perspectiva política. De um modo geral, eu concordo que as pessoas têm interesses, e esses interesses não são tão puros à esquerda ou à direita, né? Tanto é que, veja lá, uma das propostas das nações envolvidas nesse Tratado de Cooperação da Organização Amazônica diz que cada uma delas teria o direito de usar domínios relacionados à sua herança cultural como sites de impulsionamento das suas empresas de turismo, né? Isso porque se a Amazon, a empresa, usasse termos relacionados a turismo, prejudicaria as economias das regiões, né? Em entrevista ao The New York Times, o diretor do Departamento de Promoção Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Zaluar Neto, ele observou que o país não se oporia a nomes como Book.Amazon ou Furniture.Amazon. Mas o que aconteceria, diz ele, né, se amanhã a Amazon decidisse usar Hotel.Amazon ou Viagem.Amazon? Os operadores turísticos desses países estariam em franca desvantagem, diz o diretor do Departamento de Promoção Tecnológica do MRE, né, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, o que é que esses países que têm a Amazônia em seu território, eles reivindicam, né? Esses países, eles reivindicam a gestão compartilhada na criação dessas extensões desse domínio, né? Como por exemplo, o domínio é extensão .com ou .com.br, seria essa extensão .amazon. A Amazon quer que essa .amazon só seja utilizada por ela, e esses países querem essa gestão compartilhada, né?
Aí, essas 8 nações, elas propõem a criação de um comitê de decisão no qual elas e a Amazon poderiam discutir objeções e chegarem a acordos sobre domínios específicos. A empresa Amazon, ela rejeitou essas propostas, né? Qual foi a proposta da Amazon? A Amazon, ela ofereceu a esses países a seguinte proposta: se ela tivesse o controle sobre o domínio do ponto Amazon, ela permitiria o uso da extensão ponto Amazon associadas a duas letras que correspondessem a, a, ao país, né? Por exemplo, BR.Amazon, no caso do Brasil, AR ponto Amazon, no caso da Argentina, mas a Argentina não tem nada a ver aqui, porque a Argentina não tá na Amazônia, né? Mas enfim, vocês entenderam qual seria a proposta da Amazon. Além disso, no ano passado, a Amazon tentou convencer esses países a aceitarem esse acordo, oferecendo o valor de 5 milhões de dólares em serviços gratuitos de e-readers e hospedagens do Kindle, né? Que é aquele aplicativo em que tanto o objeto quanto o aplicativo para leitura de e-books, né? Livros digitais. Vamos lá, qual foi a posição do Itamaraty, né? Do nosso Ministério das Relações Exteriores? Veja, na visão brasileira, devido à sua indissociável relação semântica com a Amazônia, o domínio .amazon não deve de modo algum ser monopólio da empresa Amazon, né? Ao contrário, diz o Itamaraty, é imperioso que os estados concernidos possam participar de sua gestão e uso com vistas a defender e promover o patrimônio natural, cultural e simbólico da região amazônica, bem como fomentar a economia regional e a inclusão digital das populações que ali residem, né? E aí, à época dessa nota, o Itamaraty se manifestou de que o Brasil ia buscar, de boa fé, em parceria com outros países amazônicos e em diálogo com a Amazon, ajudar a que se chegue a solução mutuamente aceitável e que respeite o legítimo e superior interesse público dos estados e sociedades envolvidos, né? O governo brasileiro mantém a esperança de que a companhia norte-americana demonstrará elevado sentido de responsabilidade pública e marcada sensibilidade política e cultural, né? E aí eu trago para vocês, eu fui atrás, né? E outros casos onde disputas dessa natureza estão envolvidas, né? E eu percebi que existem cerca de 1.200 solicitações para usar domínios para fins comerciais. A ICANN, que é esse órgão, essa entidade privada responsável por isso, que é a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, ela estabeleceu há muitos anos as regras básicas de uso dos domínios, segundo as quais uma empresa ou um particular não podem ficar com o domínio de um país, por exemplo, e a concessão dos domínios geográficos ela requer a aprovação das autoridades locais. Porém, quando a Amazon, essa empresa, pediu para gerenciar sozinho o domínio .amazon, o termo não foi considerado geográfico, veja o detalhe, porque as traduções não são contempladas, né? A batalha entre os países da Amazônia e a empresa Amazon é apenas pelo termo em inglês, né? Não pelas denominações originais, Amazônia, no caso em português, e Amazonas, no caso em espanhol, né? É pela denominação em inglês. Mas como grande parte do turismo é feito em inglês, isso seria meio inócuo, segundo o governo desses países, né? Veja os outros casos interessantes que a ICANN enfrentou, né? A extensão Ponto Patagônica, Ponto Patagônia, né? Que é uma empresa de roupas esportivas, né? A Patagônia. Ela pediu esse domínio exclusivo também, e é só que ela retirou o seu pedido anos depois, diante das críticas pesadas que Chile e Argentina fizeram. Outro caso, a extensão Ponto África, né?
a extensão .África foi concedida a uma ONG sul-africana depois que 2/3 dos países da União Africana concordaram. A União Africana é uma organização internacional que reúne os países da África, né? Outra extensão .Bar, ela foi solicitada por empresários mexicanos que também pediram .Café, né? Mas acontece que em Montenegro, que é um país, né, existe uma cidade chamada Bar, de modo que eles só conseguiram fazer com que a ICANN lhes concedesse o primeiro domínio depois da aceitação do prefeito montenegrino, né, o prefeito dessa cidade chamada Bar. Então, a jurisprudência da ICANN é que quando se trata de um nome geográfico, né, de uma localidade, é preciso ter uma autorização daqueles que detêm aqueles que ocupam, né, essa geografia, né, no caso a Patagônia, o Argentina e o Chile, por exemplo, ou no caso África, essa ONG, a União Africana, né, porque é o nome de um continente. Porém, apesar dessa jurisprudência, em 17 de maio de 2019, desse ano, cerca de um mês atrás, a ICANN atribuiu à Amazon o uso desse domínio em regime de exclusividade e principalmente na ausência de uma solução mutuamente aceitável entre a empresa e os países da região amazônica, né? E aí eu fui ver uma nota oficial do Itamaraty, né? E o Itamaraty defende, em termos sintéticos, que essa decisão não levou em conta pareceres de política pública que são emanados do Comitê Consultivo Governamental, da ICANN, o GAC, na sigla em inglês, os quais reconhecem o caráter problemático e politicamente sensível do nome de domínio .Amazon e consideram que a atribuição desse nome de domínio só deveria ocorrer com base em uma solução aceitável para os países da região amazônica, como, na minha opinião, era a jurisprudência da ICANN, né? E aí o Itamaraty está preocupado com essa decisão, porque ela deixa de considerar adequadamente o interesse público identificado por 8 governos, em particular a necessidade de defender o patrimônio natural, cultural e simbólico dos países e povos da região amazônica, né? E aí o Itamaraty finaliza a nota dizendo que o Brasil é um firme defensor da abordagem multissetorial para a governança da internet, com a participação plena das múltiplas partes interessadas em seus papéis e responsabilidades respectivos. E finaliza, a decisão da ICANN debilita aquela abordagem na medida em que não se funda no princípio de que Estados soberanos têm direitos e responsabilidades em temas de política pública relacionados à internet. É isso, pessoal. Quis trazer para vocês esse tema aqui dessa disputa da Amazon versus a Amazônia, né? O que é que deve prevalecer, quem deve ter esse domínio exclusivo da Amazônia, para vocês verem como essas questões comerciais elas estão cada vez mais aprofundadas. Eu posso apostar que muitos de vocês nem conheciam esse ICANN, né, essa organização privada que cuida da atribuição de nomes e números na internet. Vejam como as disputas comerciais, que são, no entanto, simbólicas, mas podem ter efeitos econômicos muito favoráveis à Amazon e muito desfavoráveis aos países da Amazônia, podem chegar no nível de profundidade, né? É isso. Se você gosta desse podcast, peço encarecidamente que você seja um apoiador do nosso podcast para que eu continue produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Para você ser apoiador, você vai lá no site www.apoia.ce, né, /o internacionalista, e você doa qualquer valor e facilita a produção de conteúdo aqui, faz com que nós possamos continuar produzindo esse conteúdo de análise de demandas internacionais, notícias internacionais. Saiba sempre que as disputas internacionais serão cada vez mais parte do cotidiano das pessoas. Espero que você se antecipe e ajude o único podcast que cuida exclusivamente de questões internacionais. Um abraço, até a próxima.